Está começando o podcast Ailson Lino Convida. Olá, amigos, estamos começando o podcast Ailson Lino Convida, diretamente dos estúdios da Band News em Salvador. E hoje vamos ter como o nosso convidado, ele, Armando Costa Macedo, filho do saudoso Osmar Macedo, da dupla Dodô e Osmar, criadores do trio elétrico e também da guitarra baiana. Isso. Armandinho, Oba! que bacana ter você aqui. Muito obrigado por atender o nosso convite. Estamos deveras felizes. Eu estou até emocionado em ter você aqui, batendo esse papo descontraído para que as pessoas possam entender, conhecer um pouco mais da sua história. Coisas que as pessoas ainda não sabem. Muito obrigado, Armandinho. Obrigado, Alisson. Eu que agradeço, porque é tanta história, cara, que às vezes um podcast só não dá, né? A gente tem que fazer, porque é muita história vivida. Eu tenho 60 anos na música, de trio elétrico, né? Que eu com 10 anos de idade, né? Meu pai resolveu fazer um triozinho mirim e eu já saía tocando. Então é muita história, cara, que se confunde a minha chegada no trio elétrico com toda a história de Dodô e Osmar, né? Da criação, dos instrumentos, e eu trago essa história comigo e procuro divulgar ao máximo, porque eu atravessei um tempo, eu com 15 anos, eu já ganhei um programa aqui, A Grande Chance, da Rede Tupi de televisão. Com Flávio Cavalcante. Com Flávio Cavalcante. Me levaram para o Rio de Janeiro e eu toquei lá no Teatro Municipal, né, para um público. Tinha Nelson Mota no júri, o filho do Jacó do Bandolim, uma galera, né, Sargentelli, maestros. E eu fui ovacionado pelo público, né? Aplaudi de pé. Eu acabei sendo contratado da Rede Tupi por um tempo, com 15 para 16 anos de idade. Então eu considero a minha vida profissional, realmente começa aí, é quando eu começo meus registros de músico. E o que eu sempre fui muito orgulhoso, né, de poder dizer, meu pai inventou o trio elétrico, né, meu pai junto com Dodô, né, esses dois amigos e irmãos, né. E quando eu falava isso lá na Rede Tupi, o pessoal dava uma curtida na minha cara. E, rapaz, daqui a pouco vai dizer que seu pai inventou a baiana do acarajé também e tal. Porque eles achavam que era uma coisa de folclore antiga. Sim. Eu levei meu pai lá e meu pai falou, não, porque elétrico só existe depois dos instrumentos elétricos. Não podia existir, né, sei lá, antes disso. Não tinha nada elétrico. Então, Armandinho, eu queria que você me falasse por que esse nome trio elétrico. Como é que surgiu o trio elétrico? Porque o nome é trio. Porque era um conjunto. Você sabe que eles vêm da época que o elétrico era a novidade. Era quando estava surgindo, anos 40, torradeira elétrica, enceradeira elétrica, né? Tudo que era elétrico levava, né, esse sobrenome, né, de elétrico. E eles inventaram lá os instrumentos elétricos, era uma dupla elétrica, né? O que... É porque hoje em dia ninguém fala mais que o computador elétrico, televisão elétrica, para você ver o que era o sentido de modernidade, né, da época. E aí, pronto, eles fizeram a dupla elétrica sem os nomes deles, né? E nessas festinhas já tinham feito até a Fobica, né, com meu pai Dodô e tal. Tinha um terceiro amigo que o Dodô fez um triolim para ele também. Dodô era o expert da eletrônica. Eu costumo dizer que Dodô eletrizou e Osmar trieletrizou. Legal, então legal. foi uma dupla que se uniu para juntar uma coisa à outra. Meu pai queria ser artista, mas viu que não dava, montou a metalúrgica dele, montou o negócio dele e ficava mantendo essa parte que era vamos dizer, o hobby, né? A brincadeira, né, dos fins de semana e tal. Então é a partir daí que eles fazem essas invenções. Meu pai com Dodô todo dia estava lá em cima descobrindo que o cepo maciço,
né, que na época os amigos brincavam de o pau elétrico de Dodô, o pau elétrico de Osmar e tal. Mas a gente chamou, e eles também, a vida inteira, de violão elétrico e cavaquinho elétrico. Não tinha nem esse nome de guitarra. Então foi aí a questão do pau elétrico, foi aí que nasceu a guitarra baiana, nessa época. Exato, ela parte daí, né? Ela parte daí. Tem quem diga, né? Eu vejo em todo canto, você é o inventor da guitarra baiana. Não, como é que diz? Atualizei o instrumento, mas a invenção vem de lá de trás, vem deles, né? Meu pai que tocava o instrumento e que era um homem de ideias, né? Meu pai era um cara que resolvia problemas na construção civil, né? Na metalurgia, muito indicado pelo pai Odebrecht, né? Da construtora. Eu acabei de conversar com um engenheiro, né? Da construtora Odebrecht, o Renato Baiardi, né? E ele me falando, rapaz, eu quando saí da faculdade fui para a construtora, peguei uma obra enorme, a Ponte do Funil. Sim, sim. E o Odebrecht me sugeriu logo, ó, eu vou botar Osmar com você, que ele tem experiência nisso, vai ser o seu orientador. E ele diz hoje que meu pai foi a segunda faculdade dele nesses trabalhos, né? Pelas idealizações, né? Muito bem. E no instrumento também não parava, né? Ele estava todo dia lá, tinha que passar em Dodô para tomar um cafezinho e conversar, e aí foram descobrindo esses instrumentos que feito maciço, né? Dodô sempre com a parte elétrica ali, meu pai com as ideias, com os desenhos dos instrumentos, eles elaboraram a coisa toda deles. Inventaram realmente a primeira guitarra elétrica maciça, o primeiro cavaquinho elétrico maciço. É invenção deles. Só se fala da guitarra baiana porque eu dei essa divulgação e nomeei, né? Botei o nome porque não adiantava chamar de cavaquinho elétrico que ninguém ia aceitar. Cavaquinho elétrico, eletrificou um cavaquinho não quer dizer nada. Né? Como eletrificar um piano, não inventou o piano, eletricou, né, um violino, não inventou o violino. Mas quando eu desenvolvi essa linguagem, né, e que é uma linguagem que mistura a difusão com a guitarra do rock, com tudo isso, e botei o nome de guitarra baiana, foi no 4º disco do Trio Elétrico que me veio essa coisa, rapaz, isso aqui não é um cavaquinho elétrico qualquer aí que todo mundo toca, não. Então, desculpa, Armandinho, nessa época essa guitarra ainda tinha 4 cordas, foi aí que você botou Era a quinta 4 corda? cordas. Aí, Foi nessa época que você botou a quinta corda? Fui colocando a quinta corda para me dar mais campo, né? E todo mundo passou a aderir à quinta corda. Inclusive eu fiz depois no bandolim. Hoje em dia todo mundo, vários bandolinistas brasileiros já tocam bandolim de 10 cordas, né? É o mesmo que eu estou aqui tocando hoje, né? Dá uma palhinha pra gente aí, então, Armandinho. O bandolim tem normalmente 4 cordas duplas. Eu botei a quinta. Legal. É um gravão, aí dá mais campo harmônico, melódico. E todo mundo, como é um ganho para o instrumento, um ganho musical, todo músico que gosta de explorar mais coisas, mais caminhos e tal, todos eles aderiram à quinta corda, tanto da guitarra baiana quanto do bandolim. Muito bem. Armandinho, me fala uma coisa, seu pai, junto com o Dodô, eles inventaram o trio aí, como você falou, aí nos anos 50, mais ou menos, essa Sim. época, né? E você nasceu um pouco depois, dos anos 50. Exato, já tinha trio elétrico. Então quer dizer que eu a sua estava infância... até falando do nome, né? Do nome, porque trio. Ficou. É porque o nome dessas festinhas lá com o terceiro, isso aqui não é mais uma dupla elétrica, é um trio elétrico, e foi um nome forte. Era a época de trio nordestino, trio iraquitã, era o trio, não era como hoje, que as duplas, né, estão mais em evidência. Mas aí esse nome, eles fizeram na Fobica no primeiro ano, depois na caminhonete, depois no caminhão, e botavam o nome do conjunto na lateral. Era o conjunto, o trio elétrico. O trio elétrico. Então, aí, 5 anos depois, mais ou menos isso, os outros, né, que iam comprando o captador na mão de Dodô, iam procurando saber como é que eles faziam aquilo ali, que era novidade. Não se comprava em loja, nada.
né? Era tudo feito por eles. Que legal. E aí pegavam com meu pai o desenho da estrutura, meu pai sempre passava tudo, porque era uma brincadeira de carnaval, não era um negócio. Isso é que é inventar uma coisa, não é criar, né? A própria Não criação é? dos eletrônicos, dos capacitores, Aham. dos adaptadores. Então, eles não só montavam, eles criavam e depois montavam. Criavam completamente, porque os instrumentos não se vendiam em loja. Até hoje é difícil você achar uma guitarra baiana em loja, né? Não é tão comercializada assim. Tem os luthiers hoje em dia que fazem, né? Tem um meu, Elifa Santana, que é de Aracaju, e que faz há quase 30 anos a minha guitarra baiana do jeito que eu quero, do meu desenho, do jeito que eu comecei a montar ela nos anos 70, 80. Sim. Então, é uma coisa bem específica da música e do som que eu vim desenvolvendo, né, a partir dos ensinamentos do meu pai, que é o mestre do instrumento, né, meu pai que foi o compositor, né, musical da dupla. Ele falava, ele tinha uma parceria com o Dodô muito grande. Dodô me deu parceria na eletrônica, eu dei parceria na música. Porque meu pai me pediu, eu gravei o disco Jubileu de Prata, o primeiro disco do trio, e meu pai reclamou porque, pô, era eu apresentando Dodô e Osmar, na verdade, e eu não fiz isso, eu botei como se fossem eles tocando, né? Meu pai tocava um pouquinho, mas Dodô já não tocava mais, não seguia aquele ritmo que eu desenvolvia ali, né? Mas eu botei como se fosse um disco de Dodô e de Osmar, né? Porque foi meu primeiro trabalho com o nome de Trio Elétrico, Dodô e Osmar, porque eles também não usavam o Dodô e Osmar. Eles diziam que eles eram o Trio Elétrico, Que legal. que era o nome do conjunto, Do né? conjunto. Quando foi surgindo, 5 anos, 6 depois, foi surgindo o Conjunto Atlas, já no caminhão tocando, o Conjunto Cinco Irmãos, foram os primeiros. O povo é que dizia, lá vem outro trio elétrico, lá vem outro. Meu pai e Dodô, eles brigavam. Trio elétrico somos nós, é o nosso conjunto que é trio elétrico. Aquele lá é o Atlas, é os Cinco Irmãos. O povo não quis saber. Todos que foram chegando, aí veio o Tapajós, lá vem o trio elétrico Tapajós. Tanto pegou que eles passaram a escrever Trio Elétrico Tapajós. Hoje é trio elétrico, Trio né? Elétrico Marajós. E aí o nome generalizou, mas a história parte daí. É a história que eu conheci, ele sempre, até nos anos 60, eu já tocando no Trio Mirim, meu pai que usava, Dodô e Osmar apresentam, né? Osmar apresenta seu filho Armando, aí me apresentava, era legal. Armando. Quando eu cresci que ele virou Armandinho. Meu pai foi quem disse, não, Armandinho é mais musical. Aí botou, ele reclamou que no primeiro disco eu não botei o meu nome como dono do disco, né? Mas ele exigiu que no segundo disco do Trio Elétrico eu botasse o meu nome. Aí ficou Armandinho, Dodô e Osmar, que aí virou um trio mesmo, né? De qualquer forma. Vamos falar agora, então, Armandinho, de outros momentos da sua vida, da sua carreira, né? Vamos falar aquela banda de rock que você inventou com seus irmãos, Hells Hells Angels. Angels, ou seja, Anjos do Inferno. É. O inferno tem anjos? Era um grupo de anjos de motoqueiros que tinha nos Legal. Estados Unidos, em Los Angeles, né? Então, a gente gostava muito do desenho deles, Que do que legal. aparecia. E aí surgiu o baterista Caú, que trazia já na bateria dele Hells Angels com o emblema dos Hells Angels, um índio meio anjo Isso. e aquela pintura Sinais bacana do que ele rock, fez. né? O rock Pronto, o nome do nosso conjunto é esse mesmo e tal. E era uma época que o nome, como é até hoje, né? O nome em inglês, né, era mais atrativo, né? Sim. A gente fã de Beatles, Rolling Stones, Jimi Hendrix e tal. Então, na época não tinha nem Hendrix nessa história, anos 60. 60. Eu me lembro que eu tinha 13 para 14 anos. Foi quando eu pedi a Dodô, que Dodô era o nosso luthier, né? Era o cara. Eu falei, seu Dodô, porque meu pai dizia, ó, peça a você que pra você Dodô faz tudo. Que Pra legal. mim, ele sempre disse estar ocupado. Dodô foi um homem que teve 16 filhos, tinha uma oficinazinha de rádio. E era uma luta para ele, então ele não queria parar para nada, né, para fazer outra coisa. Inclusive essas coisas de trio que para eles nunca renderam nada, né?
Era sempre fazendo, era para pagar a construção dos instrumentos, a construção do caminhão. E os músicos não ganhavam nada, pagavam como se fosse sair num bloco. O músico pagava para fazer a roupa dele. Cada um faz sua roupa e tal, porque era uma brincadeira de carnaval, não era profissional, não era uma coisa que, né? O primeiro trio que a gente fez, meu pai, quando tirou o dinheirinho para construir lá a estrutura toda, que ele tinha a metalúrgica dele, e aí, na hora do cachê, né? Eu digo, meu pai, não tem um cachêzinho aí pra gente, não. Ele, meu filho, vai sobrar um dinheirinho. Aí sobrou um dinheirinho e ele pagou, era um salário mínimo para cada um. Legal. E meu pai dizia, olha, tem gente que trabalha um mês inteiro. Vocês se divertiram durante 3, 4 dias de carnaval, brincaram seu carnaval e ainda vão ganhar um salário mínimo cada um. Que legal, Ramondinho. Por falar em salário mínimo, eu quero aqui falar para todas as pessoas que estão nos assistindo e nos ouvindo, né? Sobre a possibilidade de comprar um carro 0 quilômetro ou até um seminovo através do consórcio Chevrolet. É um consórcio diretamente da fábrica que possibilita as pessoas que têm média e baixa renda a adquirir o seu carro 0 quilômetro com parcelas que cabem no orçamento, né? Então, eles concorrem a sorteios semanais de R$ 25.000 em dinheiro, eles podem utilizar o próprio carro seminovo como lance, reduzir parcelas, ainda levar troco, de modo que, como você falou, as pessoas que tinham pouco ganho, pode sim ter o seu carro através do consórcio Chevrolet. Ou eu quero. Opa! Sabe que eu andei procurando um consórcio e disse, rapaz, vou comprar um carro. Porque para comprar um carro bacana, né, legal, que caiba os instrumentos, caiba tudo, tá difícil hoje em dia. Eu digo, pô, vou entrar num consórcio, né? Porque eu não tenho pressa, fico ali aguardando o sorteio, né? Porque o sorteio mensal e tem também os lances, que você pode ofertar o lance com o seu carro. Você tem o lance fixo agora de 30%, enfim. Você pode utilizar aí o seu carro como lance e levar troco. Então é muito fácil hoje você comprar um carro. Sim. E o consórcio Chevrolet ter Armandinho como consorciado é um prazer muito grande. Vamos conversar então sobre a adesão do seu consórcio. Agora vamos voltar à sua história, que é muito interessante e muito rica, né? Lá quando você se apresentou no Flávio Cavalcante, você tinha apenas 15 anos, né? Isso. O maior sucesso, ganhou em primeiro lugar. Foi de fato uma grande chance para você, Armandinho? Foi o grande começo que eu tive, porque é aí que eu começo a gravar os meus primeiros discos. Eu gravei, foi ao vivo, tem hoje, rola na internet, mas só tem o áudio, cara. Eu queria que tivesse eu vi, só tem o áudio. Imagina, era Rede Tupi, fazia aquilo, era transmitido do Rio de Janeiro, Brasília, para todo o Norte e Nordeste. Eu fiquei conhecido em todo esse, ia aquelas latas de filme, né? Ia para todos os estados. Todo lugar que eu vou, eu procuro nas emissoras, né, que são hoje continuadoras, né, da Rede Tupi Televisão. Ninguém tem, rapaz, não existe esse vídeo. É uma pena. É uma pena, mas o áudio foi gravado, a gravadora Codil, ela gravava o programa inteiro. Aí pegou o meu áudio, eu gravei tudo que você fez lá com os aplausos, com a fala de Flávio Cavalcante. E tem esse áudio, né? A Grande Chance, Armando Macedo na Grande Chance. Isso foi em 15 de maio, a uma semana do meu aniversário. 15 de maio de 1969. Você tinha apenas 15 anos, Armandinho, na época. 15 anos, ia fazer 16, o Flávio ainda fala, 16 anos incompletos e tal. Então foi um momento assim muito importante, né? Quando eu fui preparado por meu pai, né? Meu pai que era, como eu vinha falando, né? O músico, né? Que não seguiu a carreira, mas que tinha essa paixão, era o compositor, né? Meu pai que fazia essas melodias, a melodia que depois Moraes Moreira botou letra em várias. Uma delas foi o maior sucesso do Moraes quando saiu do Nova Baiano, que foi o Pombo Correio. Lembro sim. E meu pai tinha, desde menino, que eu escuto a melodia, que ele se inspirou no código Morse, né? Aí fez era um passo doble, ele aí botou o nome Doble Morse, era o nome da música. Legal. Então ele tem uma música que é Tayane, instrumental, eu tocando com o Rafael Rabelo, né? Grande 7 cordas, né? Que já nos deixou. Essa música serviu para toda a galera de Chorinho, passou a tocar, né, o Tayane do meu pai, que ele botou o nome da minha irmã, porque como foi das músicas mais
novas dele, né, já anos 70, ele botou o nome da minha irmã caçula, né, a Tayane. Então, eu tive esse aprendizado, né, com ele, o grande mestre. Eu diria que ele foi o grande mestre desse instrumento, né, que eu nomeei, né, inclusive, é o que eu estava falando. Tem gente que fala, não, por que você mudou o nome? Eu mudei, não tinha nome, era cavaquinho elétrico, como está nos 3 primeiros discos do trio elétrico. E eu botar o nome de guitarra baiana, rapaz, deu um sentido, assim, de origem, né, do instrumento muito forte. Inventado pelos baianos. Não é? É a guitarra baiana. E tem um som que responde por isso, um som característico. Tem uma fusão com o rock, que é a linguagem que eu dei ao instrumento, né, pela minha vivência com Beatles. Eu sou um Beatlemania, né? Comecei a botar música de Beatles também no repertório do trio, né? Me inspirar no Jimi Hendrix. Aliás, Hendrix. A melodia do Chame Gente, eu fiz, era uma saudação inspirado num som do Hendrix. Eu digo, pô, aí comecei a buscar naquele universo dele, e aí foi que me veio, né, aquela sequência harmônica do Chame Gente, que depois Moraes botou letra. Moraes, onde ele botava letra, cara, ele dava... Virava ouro, dava uma dimensão extraordinária. Por falar nisso, o Armandinho, a gente sabe que o coração da gente é o lugar onde a gente guarda as nossas emoções, né? Certo. E você tem uma coisa muito importante, muito interessante, que é a emoção que você transmite através dos seus acordes na guitarra baiana. Sendo assim, Armandinho, a gente pode afirmar que a guitarra baiana é o seu segundo coração? Rapaz, tem sido a minha vida. Eu chamei de filhos, né? Eu tenho filhos desses instrumentos que eu desenvolvi, né? Seja o bandolim de 10 cordas, né? A guitarra baiana. Eu digo assim, Dodô e Osmar, eles pariram a criança e eu criei ela, Que né? legal. Eu fui quem botei o nome Dodô e Osmar em evidência. Eles nunca usavam, não existe nada antes de Armandinho, não existe nada Dodô e Osmar. Eles não usavam, até porque, até o último momento, eles brigaram pelo nome Trio Elétrico, que era o nome do conjunto. A partir dos anos 60, que a coisa começou a ficar muito forte na Bahia, né? Aí eles viram que... Mas aí eles não se profissionalizaram e não fizeram disso, né, um trabalho musical. Quem traz esse trabalho musical, né, para disco, porque aí eu vou para o Rio de Janeiro e começo a convite de Moraes, quando saiu dos Novos Baianos. Já levei, meu pai já tinha feito, meu filho, procure Gal Costa. Eu fiz uma música, ele fez o Jubileu de Prata. Eu fiz essa música para comemorar para o ano, os 25 anos do trio. Procure Gal Costa, que é feita para a voz dela. Aí eu procurei Gal Costa no Rio, né? Aí fui num show, aí encontrei Tom Zé, me reconheceu. Tom Zé, grande Tom Zé. Você que é aquele menino que tocou na Grande Chance? Sou eu, Tom Zé. Pô, aí eu falei, rapaz, eu quero falar com o Gal. Era um show de Gal, eu não tinha intimidade com o Gal, nada. Ele, vambora! Aí me levou na porta do camarim, quase botou abaixo a porta do camarim. Gal, coitado, tinha acabado de fazer o show. Né? Pois é, Gal, abra, tem uma pessoa muito importante. Aí eu tava me escondendo já. Eu disse, Gal vai sair daí. E Gal, aquela calma, aquela pessoa maravilhosa. Quando saiu, peraí, Tom Zé, peraí. Aí saiu, aí fez, aí... Eu aí fiquei aí pronto, aí eu digo, Gal, eu sou filho de Osmar, que inventou o trio elétrico. Ah, sim, já ouvi falar, né, que ela é baiana, né. O Caetano já tinha gravado o frevo que meu pai fez do trio elétrico, o primeiro, né, e eu toquei com o Caetano em 72, que é o primeiro que fala, abra alas, minha gente, que o frevo é... Então é a partir daí que vem o nome Dodô e Osmar, e como eu... Já tinha essa história, meu pai já falava a vida inteira, né, para mim, na música, em tudo que ele trazia. Eu senti realmente a necessidade e a importância de ter e fazer o disco Dodô e Osmar. Moraes me levou na gravadora Continental, ele era amigo do presidente da Continental, e aí eu comecei a contar a história para ele, dizendo que tinha uma música para gravar e tal, porque Gal não pôde gravar, ela não ia fazer música de carnaval aquele ano.
Aí o Moraes falou, Armando, a gente faz um compacto, eu gravo essa música e tal. Eu disse, vambora. Mas lá na gravadora, contando a história do trio elétrico e tal, aí o presidente se empolgou e fez, só tem uma música? Falei, não, tem muito mais, tem um repertório, ele, vamos fazer o LP. Aí ele, puxa vida, o LP é tudo que a gente queria. Aí mandei a notícia para os meninos, vamos fazer o LP do trio. Aí disse para ele, olha, tem os inventores do trio, Dodô e Osmar, que eles vêm também, tem que pagar passagem. Não, tudo certo. Grava no Rio de Janeiro, tem hotel, tem passagem, tem tudo. Que legal. Aí levei meu pai e Dodô. Dodô assistia Momento extraordinário. a gravação, rapaz. Ele ficava impressionado com a coisa do estúdio, né, de ter vários canais e tal. Aí eu usava tantos canais, ele ficava olhando, pede um canal emprestado lá no outro, na legal. outra sala, ele brincava com isso. Mas foi um negócio muito gratificante, né, fazer essa homenagem aos inventores e botar o nome em evidência. O mais importante é botar o nome em Porque a evidência, que até partir então não daí, tinha. desse disco, a música Jubileu de Prata fez um sucesso danado no carnaval e eu consegui botar no disco o som do trio elétrico. Eu usei um gravadorzinho para distorcer, porque o som tinha uma distorção natural na rua, e eu tinha que distorcer para fazer exatamente o som que o trio... Quando eu botei isso no estúdio, todo mundo, olha o som do trio elétrico aí, parece que eu estou ouvindo na rua. Então isso foi muito bacana, e quando chegou isso nas rádios, aí todo mundo abraçou, era o disco do carnaval que faltava, né? Com o som do trio elétrico. E aí começou a fazer sucesso, mas aí é a partir daí que meu pai me cobra. Meu filho, você gravou esse disco e não botou sua foto na capa, não botou seu nome? Eu falei, não. Era um preocupado com o outro. Você preocupado em evidenciar Dodô e Osmar e o seu pai preocupado em evidenciar Não é? você. Agora, Armandinho, ainda nesse contexto, né? Sim. Já houve pessoas que falaram que o silêncio tem som. Sons do silêncio. E você falou que o som tem cor. A banda, a cor do som. Pois é. Que serviu de apoio muito tempo para Moraes. Eu queria que você falasse duas coisas. Uhum. Sobre a banda, o conjunto, né? A cor do som. E a importância, a influência de Moraes Moreira na sua vida. Pois é. Eu tô vindo até de São Paulo agora, estava fazendo Sesc Pompeia, Sesc Campina com a cor do som. E é um sucesso, parece que a gente está vivendo os anos 80, o sucesso da cor do som. E é muito bacana isso, cara, porque é uma coisa que fica, né, que perdura. Como músicas, né, que a gente fez aqui pro Carnaval, um Chame Gente, que até hoje é cantada, Zanzibar, música que eu fiz com Falso Nilo, até hoje é a mais pedida no Carnaval, na rua, né? Mais de 40 anos depois. Então, isso é que é bacana, essas coisas, né? A música, né? Ela tem esse poder, né? Na história das pessoas, história de vida, né? De momentos que as pessoas viveram, né? Então, é muito interessante isso. Tem gente hoje que é músico e que fala assim, porra, eu sou músico por sua causa, porque eu ouvi isso aqui e tal. Aí tem outro que diz, eu nasci por sua causa. Eu digo, Que legal. Como assim? Quem é sua mãe? Né? Ainda brinco. Mas é porque não, meu pai dizia que estava ouvindo você cantando Beleza Pura. Beleza Pura. E eu fui nesse embalo aí e tal. Tem outro que aí, rapaz, por sua causa, meu pai conheceu minha mãe. Olha que legal. Eu bati o carro com esse camarada e ele teve que pegar ônibus. E no ônibus ele conheceu a mulher dele. Olha só. E aí que casaram, trajetória. tiveram um filho. E esse filho até hoje, rapaz, quando me encontrei... Aliás, eu encontrei a filha deles. E ela me diz, rapaz, eu sou filha de um cara que diz que eu nasci por sua causa. Olha que coisa maravilhosa, né? Não é? Porque, Armandinho, é aquela coisa, né? Você é um personagem extraordinário na música popular brasileira e quem te conhece, assim como eu conheço a sua história, sabe do seu caráter, da sua lisura, da sua tranquilidade, da sua calma, do seu respeito. E a obra que você faz, ela atinge diretamente o público que fica encantado. E você sabe que você faz parte da família brasileira. Tem pessoas que são seus fãs, assim como eu sou seu fã, que nós temos você como alguém da família. Então, Opa. quando a gente para ouvir Armandinho, sabe algo de Armandinho, a gente vibra, a gente torce
para que você tenha vida longa, porque você faz parte da história desse povo que te acompanha com a sua mensagem, com a sua música, com o seu caráter, com o seu jeito de ser. Então, amigo, ser artista é uma responsabilidade muito grande e você conduz isso muito bem quando você leva para o seu público coisas vindas do seu coração. É uma maravilha. Então, Opa, queremos agradecer. Eu estou falando aqui não só como seu entrevistador aqui no obrigado. podcast Aí o Solino Convida, mas como Uhum. teu fã, cara. Eu sou teu fã. Pô, obrigado, viu? Isso é o grande presente, né, nessa vida de músico, né? É esse reconhecimento. Há poucos meses eu recebi o título doutor honoris Pois causa, é, né? rapaz. Então isso daí para mim, cara, foi um reconhecimento dos acadêmicos, porque eu não sei música até hoje. Eu perdi vestibular de música, caí na asneira, né, de fazer sem saber teoria musical. E até hoje eu nunca aprendi, porque não tenho tempo, nem tenho muito até saco, né, diria assim, para ficar estudando uma coisa que eu já desenvolvo, Você é né? autodidata, rapaz. Então, então eu. Não, às vezes eu digo, olha, é uma certa ignorância. Eu devia ter estudado música para ter o conhecimento, né, da Da teoria, teoria. de tudo que eu faço, né? Até para compor, eu dependo de um gravador. Eu não sei escrever nada, né? Então eu dependo de um gravador. Se eu não gravar, eu não. E a coisa do escrever música é muito interessante. Em qualquer lugar, você pega um papel e um lápis, você escreve aquilo que você está imaginando. Então eu penso por aí, mas, rapaz, nem assim com esse pensamento de que eu deveria aprender, mas eu não tive. Alguns professores tentaram me ensinar, mas viram que eu não entrava na minha cabeça, né? Amigo, siga do jeito que você está seguindo, que você é perfeito desse jeito. Armandinho, me fala o seguinte: Ah, a gente vê aí o carnaval do mundo inteiro, especialmente o carnaval da Bahia, que é um dos maiores, dos melhores carnavais do planeta, né? Isso aqui já é eu que estou aham. falando isso. Acho que a grande maioria também vai concordar comigo com relação ao carnaval da Bahia. E hoje, com o advento de tantos ritmos, né? Nós temos o pagode, nós temos a Uhum. sofrência, nós temos o arrocha, nós temos o sertanejo. eh, o que que você me diz desse momento, de tantos outros ritmos chegando? O axé está perdendo espaço para esse povo? É legal isso aí? Como que você vê o momento do Carnaval da Bahia? Ué, eu vejo tudo isso é o axé, né? O pagode, tudo isso, tudo que está aqui na Bahia, que é feito aqui pelos os que vivem aqui, você vê que esse pagode é tão integrado com o povão da Bahia, rapaz, porque faz parte deles, né? Tá? E faz parte, o trio elétrico é o grande veículo, né? O grande palco, né? Essa turma toda. Se eu vou lhe dizer uma coisa, no começo eu ficava até achando de, poxa, mas pagode no trio, achava estranho, tal, não. Achava até isso não pega muito, não combina muito, né? Mas foi só um palpite e tal. Eu comentei isso há muito tempo atrás com o Caetano. Aí Caetano, não, mas é assim, o trio elétrico, quando era só seu pai do cavaquinho e violão, ninguém fazia aquilo, só vocês. Aí você vai, porque fui eu que mudei a estrutura nos anos 70. Eu botei bateria, botei contrabaixo e ainda trouxe o primeiro cantor, porque eu convidei Moraes, depois que ele gravou a música Jubileu de Prata com a gente. Eu disse, vamos lá pro trio. Não tem canto não, mas você fica lá com a gente. Mas tinha um microfone que meu pai solta para dar o boa noite, meus amigos. E a gente chamava o microfone de meus amigos justamente por isso. Aí o Moraes lá, depois de um tempo, ele deu vontade de cantar, a música era sucesso, a gente fazia tudo instrumental. Era o cavaquinho, era a voz do trio E daí o elétrico. primeiro cantor de trio elétrico, Moraes É, Moreira, o saudoso Moraes aí o Moreira. Moraes, Armando, pega ali os meus amigos, o microfone ficava guardado. Meus amigos eram o nome do microfone. É, o Esse nome do microfone. microfone. Pega ali os meus amigos, vamos cantar o Jubileu de Prata. Eu digo, é mesmo, nas cornetas e tal. Ele, vambora, o povo ajuda. Que Não deu legal. outra, cara. Ele cantou, o povo cantou Jubileu de Prata. A ideia foi tudo junto ali. Aí ele se empolgou, cara. Ele, porra, vamos aí a gente, porra, precisamos melhorar esse som com mais caixa de grave para comportar a voz legal, porque dá pé.
E a gente começou a fazer, todos os anos que seguiram ali a partir do Jubileu de Prata, a gente tinha Moraes cantando, era 2, 3 músicas cantadas, o resto era instrumental. Porque o trio, o instrumental ainda era o forte, só nos anos 80, 82, 83 é que o canto realmente, por causa do Moraes cantando as músicas e fazendo sucesso com a gente, é que os outros começaram a cantar, né? O Bel começou a cantar, o Luiz Caldas, o Jerônimo, eu vejo eles como os primeiros, né? Até chegar uma Daniela Mercury, até chegar o grande sucesso do Luiz Caldas, né? Que foi o que realmente marcou, né? Até por ele fazer de outra forma a base instrumental, ele botar tecladear em vez de botar guitarra baiana. Então o Luiz deu realmente um colorido diferente, né? É o que se chamou realmente de axé. Por Então isso, o axé nasce aí com aquela música, o Fricote do Luiz, que bombou na época. exato. O axé tem um pai mesmo? Nasce aí? Ou É, é uma, o Luiz. ou é uma cultura que nasce do É. povo? Ou Não, tem um pai? ele veio cozinhando, né? Porque a gente mesmo começa a fazer o que se pode chamar de axé. A gente começou a gravar os ijexás, eu comecei a fazer a afoxé com a cor do som, o Zanzibar começou a ser tocado no trio elétrico, que é um afoxé. Poderia ser muito bem um axé se fosse cantado pelo Netinho, pelo Luiz ou Jerônimo, poderia ser considerado. Mas a gente não tinha essa consideração de axé, mas a gente já fazia, né, uma música que não era só o frevo, né, os ijexás de Moraes Moreira, Babá de Moçada no Carapuá, começaram uma linguagem afro, né, que Sim. Moraes trazia muito isso, né, nas letras dele. Então, Beleza Pura de Caetano Veloso, que eu gravei, o Sucesso com a Cor do Som, tudo isso poderia ser axé music, né, e foi incorporado, e os trios elétricos passaram a incorporar essas músicas, né? O Zero, que era minha, né? Na Cor do Som, o Zanzibar, começaram a tocar essas músicas e absorver aquela formação de banda que a gente estabeleceu, né? A partir de 74, 75, que é tirar aquela coisa de aquela charanga das laterais Sim. e botar em cima, né? A bateria, né? O percussionista, né? E eles absorveram muito em função do que a gente fazia no trio e o que eu fazia na Cor do Som. A Cor do Som foi um grupo, quando o Moraes saiu dos Novos Baianos, ele me chamou logo para tocar com ele. Foi a primeira pessoa que chegou lá perto dele para poder fazer, comecei a fazer música com ele, e o Dade saiu também no contrabaixo e tal. E aí, tocando lá na casa de Moraes, treinando o repertório novo dele, que ele queria gravar, fazer o disco dele, faltava o baterista. A Idade conheceu o Gustavo, né, baterista, chamou o Gustavo também. Aí pronto, formamos essa banda, esses três, fizemos o primeiro disco de Moraes. E o Mu, tecladista, irmão de Idade, fez uma participação em uma música, né, do disco. Aí o Moraes gostou de, porra, vamos formar a banda aqui, a gente e tal. E a gente estava levando, a Ari Dias estava indo para o Rio com uma banda dele, e a gente chamando ele para fazer bateria nas gravações do trio elétrico. Aí o Ari era um percussionista, era um percuteria, né, como ele fazia. Aí chamamos a Ari para percussão na banda de Moraes e começamos a tocar com essa formação. E é a partir daí que vai nascendo a Cor do Som. Em 77, o Dade já vinha falando, vamos fazer uma fita de teste na Polygram e tal, e fizemos. Era instrumental, a Polygram não quis, aí o levou para o Warner, aí o Warner adorou. O Midani, né, já com outra visão, né, da música, viu ali a música brasileira, pois isso aí é o chorinho eletrônico, é novidade, levou a gente logo para o Festival de Montreux, né, em 78. Então a Cor do Som já chegou com uma proposta de música instrumental, modernizando, né, o chorinho, o baião, as músicas da gente, né? Mas o cantar na Cor do Som foi no terceiro disco. É o que faz a gente pular de 15 mil discos vendidos para 100 mil. Que era É o que um dá. número extraordinário naquela época. Foi um sucesso danado. Quando eu Isso gravei, dava o quê? Disco de ouro na época? gravei Beleza Pura. Beleza né? Pura. Não me amarra dinheiro, não.
mais formosura, beleza pura, que é essa beleza, né, afro-baiana, né, essa coisa que Caetano tem, maravilhosa, essa relação com a história da Bahia. E essa música, rapaz, quando eu fiz o arranjo dela, varou o Brasil inteiro, cara. Foi um negócio, um sucesso assim, que passou a ser o primeiro lugar no Brasil. Aí veio com ela o Gil, que fez com Dominguinhos, Abrir a Porta, e deu pra Haddad. Abri a porta, né? Apareci. Todas as músicas da Cor do Som fizeram sucesso, tá gravado na mente da gente. Eu Então, sou uma prova viva disso, né? Que toda vez que toca a Cor do Som, me emociona. Não é, é como eu falei, a gente tá vindo de São Paulo, shows maravilhosos, rapaz, o Sesc lotado, sabe? E um público que parece que tá vivendo hoje Que as maravilha. músicas. Armandinho, me fala uma coisa. O saudoso Moraes, né? Que foi seu parceiro, seu amigo, o cara que você Parceirão, trabalhou amigo e irmão. muito. E você já declarou em outras vezes da parceria, da amizade, do respeito que Isso. vocês tinham, né? O Moraes. Aham. Eu acho que ele nos deixou antes do acordo. Não era para deixar a gente agora, não. Foi Não, a muito cedo. pandemia derrubou ele, foi depressão, ele parou de fazer show, ele não podia parar de Infelizmente. tocar. Infelizmente. Mas assim, o Moraes já falou numa das suas canções, Meninos do Brasil, onde ele falava os Amaros, Morenos, Davis, os Pablos e os Pedrinhos. Todos esses guris vão botar para quebrar lá pelo ano 2000. Isso. Esses guris estão botando para quebrar agora no ano 2000? Estão, Davizão, rapaz, o Davi Moraes, eu quando comecei a tocar com o Moraes, Davi tinha 1 ano. Pois é. Ele chegava na porta da sala, a gente tocando lá, e ele ficava olhando pro bandolim, olhando. Aí foi chegando perto. No terceiro dia que eu fui pra cá de morar, eu morava lá, Armando, dorme aqui, fica aqui. Eu já fiquei morando com o Moraes, né? E o Davi se ligando. Todo dia ele vinha, bandolim e tal, foi crescendo. Com que idade ele tinha aí? Ele tinha 1 ano, 1 ano já ainda estava não interessado. falava, Que né? legal. Mas a primeira música que eu fiz com o Moraes é porque ele chegava meio estabanado e se jogava em cima, e a gente tocando, né? Aí o Moraes, Davi, peça licença. Aí ele chegava, ele já tinha 1 aninho e meio e tal, ele chegava, Davi, licença. Que legal. Aí pá, e se jogava. São as histórias aí, ó. Tá vendo que a gente tá trazendo aqui, O contada por Armandinho, pô, que Primeiro maravilha. chorinho que eu fiz com o Moraes, ele botou o nome Davi Licença. Que legal. Então, e o Davi cresceu acompanhando essa história minha, do Pepeu, ele gostando dessa coisa da guitarra, né, do bandolim, e foi aprendendo tudo isso, cara. É um músico maravilhoso, é um Sim, cara não que tenho tem uma dúvida. digitação mecânica Extraordinário, Davi. muito claro, muito de qualidade, sabe? Aquele músico que realmente gostou do negócio, homenageia muito meu pai, né? Ele diz, é o grande mestre, né, do instrumento. Então, ele tem essa relação, né, com a nossa música, com o que a gente fez, com o que eu fiz, né, com o trio elétrico, com a Cor do Som. Vários meninos cresceram, né? Que meninos, tem um Moreno Veloso também que tá fazendo show com o pai, é extraordinário. Hoje são pais de Extraordinário. família, né? Tá aí, é muito bacana. Então esses ver. meninos de fato estão botando para quebrar. Estão porque eles viveram e se criaram, né, nesse ambiente musical, e não dá outra, cara. Você vai absorvendo aquilo, é o que faz parte da tua vida, é o que você aprende melhor, né? E o Moraes falou nessa canção, Meninos do Brasil, né? Que ele ainda fala que vão botar para quebrar no ano 2000, e ele fala, levo fé, mesmo que para mim não dê mais pé, ainda assim estarei a favor da maré. Moraes foi extraordinário, genial, né? Moraes... extraordinário nessa canção e em tantas outras que ele fez. O Moraes era extraordinário, eu diria né? Porque morre o corpo, mas o espírito continua. Eu comecei a passar a história nessa junção minha com o Moraes do trio elétrico. E na primeira gravação do trio elétrico, do Jubileu de Prata, né, que eu solo aquelas músicas todas, ele começou a gostar muito das músicas, começou a se inteirar. E eu quem passava para ele toda a história, né? Ele fez a música para meu pai,
quando a gente resolveu fazer o disco com as músicas do meu pai, né, e tal, ele chamou Osmar Nosso Grande Noé, né, que é o cara que abriu realmente as portas, né, dessa musicalidade toda para tanta gente, né? E ele fez para Dodô também, né? Ele me perguntava, que ele não teve relação muito, né, assim, íntima, né, com Dodô, mas até com meu pai, que meu pai era mais próximo, né, ali e viveu mais tempo também, né? Mas com o Dodô, o Moraes me perguntava, Armando, me fale mais coisa de Dodô e tal, e eu ia passando para ele. Rapaz, Dodô era o expert da eletrônica, quando ninguém sabia fazer nada, era o Dodô que resolvia, era Dodô que fazia a nossa amplificação, era Dodô, sabe, que legal. tinha aquele dom ali da eletrização, né, dos instrumentos, do caminhão, do próprio o som do trio elétrico. Meu pai montava a estrutura, tudo, porque meu pai desde o começo queria levar para a rua, né? Meu pai é aquele cara que não virou músico, mas que viu a possibilidade num carnaval de poder sair tocando na rua, né, aqueles instrumentos que Dodô eletrificava. Armandinho, desculpa aqui, o povo deve estar ansioso Sim. conversando com o Armandinho, com essa história maravilhosa que está aí. Mas uma palhinha, a galera que está assistindo merece, né? Escolhe uma música qualquer, das tantas que você tem, para que os nossos telespectadores, espectadores e ouvintes se deliciem com o Armandinho. Vamos lá. Essa é a Tayane do meu pai, né? A Pois música é, que ele fez, Tayane. que o Rafael Rabelo adorava, né, tocar. E eu acabei de gravar também com o Yamandu. Yamandu Costa é hoje um dos maiores violonistas do mundo, cara, que é um gaúcho que veio inspirado muito no meu disco com o Rafael Rabelo. E saiu de lá com 17, 18 anos do Rio Grande do Sul, querendo tocar comigo, né? Fazia que Rafael tinha acabado de morrer. E aí o Yamandu continuou essa história comigo e até hoje é um irmão, um parceiro maravilhoso. Está morando em Portugal, porque ele viaja muito o mundo inteiro. Ele estava até agora em São Paulo, a gente se falou, mas não deu para se encontrar. Mas essa música aí, rapaz, e outras, eu gravei agora um disco com o Yamandu, gravamos no final do ano passado, acabou de sair. O meu disco com ele, instrumental, e botamos mais duas músicas de meu pai, instrumentais, que são desse disco Jubileu de Prata, né, que é o Já Vai Tarde e o Arrasta-Pé, né, que são uns frevos que meu pai tocava naquela época, que é... Aí eu já tinha um tempão que eu não tocava essas músicas. Aí o Yamandu, legal. lembra aí aqueles frevos do seu pai? Aí botamos mais desses dois lá no disco, né? Músicas que levam a assinatura Dodô e Osmar, sabe? Que é como eu digo, atualmente eu venho divulgando muito a nossa história musical que tá fazendo 50 anos, que é minha com meus irmãos. Armandinho e os irmãos Macedo. São 50 anos de história musical levando o nome Dodô e Osmar. Hoje em dia eu quero estabelecer essa história nossa, Armandinho e os irmãos Macedo, e dizer, somos eternamente Dodô e Osmar, né? Aquela coisa Maravilha. está no coração da gente, é uma história que a gente fez, divulgou, e hoje é história, já está aí sacramentada a Com história certeza. dessa invenção maravilhosa, e a gente precisa prestigiar um pouco a música que a gente desenvolveu durante esse tempo, né? Porque Dodô e Osmar, eles nunca tinham gravado nada, nunca tinham sido profissionais realmente, né, da música, que eles estabeleceram o cavaquinho e o violão, como aquele som de trio elétrico. Muito bem. A gente foi que botou esse som em discos e fez essa fusão
com a música moderna, com a guitarra, e essa transformação que veio atualizar realmente, né? A partir de Caetano Veloso, que foi o cara que jogou para o Brasil inteiro, atrás do trio elétrico Só Não Vai Quem Já Morreu, né? O cara que cantou o trio elétrico para o Brasil e que aí a gente pôde, que abriu as portas para a gente poder, né, gravar, começar a gravar os discos de trio elétrico. Esses discos gravados naturalmente, como é até hoje, eu, Betinho, Haroldo e André, meus irmãos, que André começa a cantar com a Parada Moraes, continua o trabalho dele, né, com o sucesso do Pombo Correio, e aí a gente sentiu necessidade de ter um cantor, eu ainda não segurava essa coisa do cantar. Aí André, meu irmão, falei, eu canto tudo, eu já treinei em casa todas as músicas. É verdade, André canta mesmo, canta Aí bem, André, eu gosto, rapaz, André. já entrou no show cantando, sem ensaio, sem nada. Eu falei, vamos tocar do jeito que a gente gravou, vamos. Mas o seu vocal também é muito bom, é muito bom. Eu fui aperfeiçoando, melhorando, né? Nunca fui o cantor. Eu sempre Você é afinadíssimo, sempre me afinadíssimo. considerei o instrumentista, né? E sempre gostei. E é o meu lado, é o que eu levo para o mundo. Quando eu saio tocando, né? Eu viajo muito para fora. Já tenho viagem marcada para fora, muito para a Europa. E eu faço basicamente instrumental. Eu só canto mais um pouco com a Cor do Som, que a gente faz agora em Portugal em junho, julho, a abertura do show de Djavan, um show maravilhoso. O ano passado a gente fez a abertura de Maria Bethânia. Eu tenho um duo com o Marcel Powell, que é o filho do Baden Powell, que a gente já viajou à Europa, né, há pouco tempo atrás numa turnê. Com Yamandu também, né, já fizemos França, Itália, Portugal, né, que é onde ele se estabelece hoje. Então, o meu filho, que é meu empresário, está morando em Portugal. Então, está abrindo muitas portas, né, lá na Europa. Legal. Porque Portugal é a porta da gente, da Europa, Sim. né? Onde a gente Até chega. porque é a facilidade da língua, né? Exato, mas da língua, a princípio, não é para falar. Mas como eu toco, A música é universal, eu a nunca linguagem aprendi a universal. falar direito nada, inglês, francês, nada. Então, a música é que fala por mim. Claro. É a linguagem universal. Então é a partir daí que a gente se comunica, né? Pela música, e é pela música, com esses trabalhos que eu venho fazendo, né? Que como eu vinha dizendo, é como músico que eu me estabeleço, é como instrumentista que eu me diferencio, né? Porque o que eu faço e o instrumento que eu toco são novidades, né? Lá fora, um bandolim de 10 cordas, uma guitarra baiana. Então, isso é a novidade. Quando eu ligo a guitarra baiana, que eu dou umas alavancadas, os roqueiros tudo vem para perto. Que legal. No final vem aqueles punk, o roqueiro vem querer fotografar o que é isso, Que legal. sabe? Porque é a identificação, né, com o novo, com a guitarra. Essa foi talvez a minha função, né, na divulgação do instrumento. Associar ele ao que vem de novo com a guitarra. Por isso que o nome Guitarra Baiana, né? Chamar de guitarra, para mim, eu queria desde os primeiros discos mostrar essa linguagem, né? Desde antes, na minha banda Hells Angels, eu já fazia uma parte de guitarra e uma parte de cavaquinho, que é onde pegava fogo, porque virava carnaval, né? E eu já queria mostrar que eu fazia os bends, aquelas coisas de guitarra, eu já fazia no cavaquinho. Eu queria mostrar ali a minha linguagem de guitarra no cavaquinho, não ser só aquela coisa tida como regional, né? Como charanga de carnaval. Eu não gostava, eu queria uma coisa rock, peso, baixo, contrabaixo, bateria, sabe? Então, e o vocal, né, sempre é a linguagem maior, é a comunicação maior. O vocal é que leva, é como a Cor do Som. Começamos a cantar, começou a vender 100 mil discos, né? A gente começa a ir para o Brasil inteiro. Então essa daí eu acho que é a fórmula de levar a música instrumental, a fórmula melhor, né? É cantando alguma coisa, porque aí neguinho vai tomar
consciência. Ali no disco da Cor do Som tinha um Jacó do Bandolim, né? Tinha um Ernesto Nazaré, tinha uma história da música brasileira que só tocando não ia chegar ao conhecimento de tanta gente. Da população, da massa. Como Não um é, todo, claro, verdade. não. Teve uma Tinha que ter galera o vocal, nova. tinha que ter a verbalização, vamos dizer aí, Uma meninada da nova canção. que começou a ouvir e procurar saber quem é esse Jacó do Bandolim, que o cara gravou o assanhado de Jacó do Bandolim aí e tal. Eu teve um camarada escrevendo um livro sobre Jacó do Bandolim e eu não estava no livro, naturalmente, né? Ele estava na história lá mais conservadora do choro, mas entrevistando aí ele falou para mim, olha, eu lhe procurei porque alguns entrevistados meus vieram me dizer que conheceram Jacó do Bandolim por seu intermédio. Olha que legal. Eu digo, mas como isso, né? Olha Não, só. ouvindo sua gravação, eles, porra, quem é esse Jacó? Aí chegaram a Jacó. Eu nunca tinha pensado dessa forma, Muito bem. Armandinho, né? a gente precisa de alguns dias, muitos dias, meses, para Isso. contar a sua história. Com O certeza. nosso podcast aqui está chegando ao final. É. Eu quero agradecer muito a sua presença aqui. Porém, antes eu queria falar de mais um momento seu, né? Um momento com João Gilberto. Vamos falar rapidamente aqui desse Pô, momento. isso não é um momento rápido não, mas foi muito interessante, porque na época que eu toquei na Grande Chance, que eu era o menino do bandolim, ele era primo de uma ex-diretora da escola que eu fiz o primário, lá em Itapajipe, na Boa Viagem. E ela falando dele, ele chegou aqui, estava em 70, e se falava muito de mim, né? Esse menino que tocou bandolim, eu quero conhecer esse menino. Aí ela pega, sai com ele e vai lá para minha porta de casa com João Gilberto. E eu não sabia quem era João Gilberto, de certa forma, já tinha ouvido falar da Bossa Nova, mas não era a minha interação musical, ainda não tinha chegado a João Gilberto. Aí eu não queria, não vou, não, que ela, ele é muito famoso, é que eu não posso falar o nome dele, e me levou pra lá. Quando chegou lá, o João aí tirou o violão todo animado, vamos tocar, tira o bandolim. Eu falei, não, meu irmão vai chegar aí, eu só toco com meu irmão. Olha só. Aí o João fez assim, eu sou igual a você, também não toco com qualquer um, não. Que legal. Não é, rapaz? As coisas do João eram assim, né? Aí eu vi ele aí, posso tocar pra você? Eu disse, claro, toque. Pode tocar seu violão. Aí ele tocou umas 5, 6 músicas. Aí eu ainda falei, isso é bossa nova, né? Ele, minha música é assim, é bem simples. Eu sei que você é o cara da Olha que legal. técnica e tal, mas aqui a minha música é mais tranquila. Aí pronto, quando meu irmão chegou, que meu irmão mais ligado que eu, né? Mas Armando, não vou tocar não. Esse é o Papa da Bossa Nova, João Gilberto. Eu vi nada, rapaz, ele não sola nada, Betão, ele só faz harmonia. Vamos lá, ele não é essa coisa toda, não. Que legal. Como você falou, falar desse momento com o Gilberto, precisamos de muito mais tempo. Mas eu quero, antes de encerrar, rapidamente, que você me diga aqui o que é que você está preparando aí para o Carnaval de 2025. Rapaz, a gente tá. Eu sou um cara que tem tanta diversidade musical, né? Eu faço show com o Yamandu, com o violão, faço os meus shows, né? Com o meu maestro Jacó Simões, que é maravilhoso com a gente na direção musical. Faço show com o trio elétrico, com a Cor do Som. E eu vou me dividindo com essa coisa toda, né? O carnaval é aquela coisa que eu falei, tá tão diversificado, né, musicalmente, que o que mais me alegra, porque eu teve um tempo que eu digo, mas isso não é trio elétrico e tal, foi nessa coisa de entrar esse pagode baiano maravilhoso, né, que essa galera faz. Esse ano, eu tava tocando com como é que chama ele? O grandão do samba, O Léo. Léo. O Léo, tava atrás da gente. Quando a gente parou o som em Ondina, lá vem o Léo cantando Chame Gente. Olha só. Por isso chame, em pagode. Sei lá, né? Foi uma levada que ele botava o Chame Gente. Eu digo, olha que coisa boa, cara. O cara vem de uma história agora nova, musical, trazendo e tá tocando Chame Gente, né? Quer dizer, pra mim Maravilha, né? Maravilha. é a preservação musical, né? De um repertório,
que a gente fez, né? Isso faz um bem danado a você, né, Armandinho? E as pessoas Claro que faz, vê né? a obra assim sendo difundida, Né? com essa juventude chegando aí, emergente, E fazendo a coisa linda. E o Maravilha. novo tá tocando, É. né? Quem tá chegando novo. Porque ela representa o espírito baiano, né? Uma música que realmente fala, né? Conta, né? Essa história é o sagrado e o profano, né? Integrado tanto nas festas de Senhor do Bonfim, seja a festa, né, de Conceição da Praia, né? Todo veio esse pensamento quando eu estava fazendo essa coisa com Moraes. Então, é essa história, né, que perdura, que fica e que faz a gente, né, reanima, renova o espírito, né, a alma, faz bem de todo jeito. Maravilha. Armandinho, vamos então aqui firmar um compromisso Vamos. para um outro instante, um outro momento, um novo Vamos sim. podcast com você. Tá confirmado? Tá Vamos lá, combinado? pode chamar, Nós chame vamos- gente. Chame gente. Maurício, chame a gente. Pois é, galera. Então, estamos aqui encerrando o podcast com essa maravilha, esse fenômeno da música popular brasileira, da música mundial. Armandinho. Olha só, nos deliciamos aqui com a sua história. Uma pequena parte que ele contou aqui. Quero agradecer a todos vocês, Armandinho. Meu muito obrigado. Em nome de todos os nossos ouvintes, dos nossos telespectadores, dos nossos seguidores, queremos agradecer demais a Opa. você por esse momento que você nos proporcionou. Muita alegria, muita lembrança bacana, essa história extraordinária que é a história da sua música, dos bom, seus que pais, bom. do trio elétrico, de tudo que você representa. Eu que agradeço, Ailson. Para mim é um prazer e com esse prazer que você recebe, né, toda essa informação que eu venho passando, isso é que faz bem e dá vontade de falar mais. Valeu, galera. Então chame gente para ver o nosso Chame podcast. gente. Ailson Lino Vambora. convida. Até a próxima edição. Você acabou de assistir o podcast Ailson Lino Convida. Até o próximo programa.